Muito bem, pessoal, vamos aí à aula número 4. Estamos falando sobre o Antigo Testamento. Nós já tivemos a primeira aula, a segunda, a terceira e esta é a quarta aula, ok? A número 4. E espero que você tenha trago em papel e caneta para anotar coisas que eu falo fora aí da apostila. E vamos em frente, né? Vamos pegar a nossa apostila aí e já ir para o assunto para a gente ganhar tempo em relação ao Antigo Testamento. Isso aqui foi a nossa provinha. Tá aí, ó, aula 4, que é, então, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. O livro de Samuel se refere ao profeta Samuel, né? Nós temos o profeta Samuel na Bíblia. Ele é já lá no finalzinho dos juízes, né? Para começar já a monarquia unida e depois o reino desunido. O livro de Samuel tem o tema é a forma do agir de Deus na história. Como que Deus age na história é mais ou menos aí a ideia central do livro de 1 Samuel. O autor é desconhecido, embora tenha escrito Samuel, né? Mas como as pessoas não chegam à conclusão, preferem colocar que foi desconhecido. Ele data de 931 a 722, porque pode ter sido feito por Samuel mesmo na época. Ele conviveu com Davi, né? Ele conviveu com Saul. Ou pode ter sido também alguns fragmentos que foram pegos durante a caminhada. O assunto é a comunidade histórica. A comunidade histórica não afirma, mas entende que possivelmente tenha sido Samuel o autor. Eu acabei de falar isso, possivelmente, né? A comunidade aqui é histórica. A comunidade histórica não afirma, mas entende que possivelmente tenha sido Samuel o autor. O livro marca o declínio dos juízes, exatamente. O pecado de Israel como nação. E a transição de juízes para reis. E o conturbado episódio de Saul. O livro de Samuel ele vai marcar o fim de uma era, né? O começo da era nova. Então, vai terminar a era dos juízes e vai começar a era dos reis. Não que Deus quisesse um rei, mas o povo escolheu por ver as nações, né? Por imitar as nações. E como que esse livro mostra Jesus? A figura de Samuel remete-se a Cristo, como filho de uma promessa, dedicado ainda no ventre do Senhor, liderança de uma transição em Israel, assim como Jesus lidera a transição para a vida eterna. Outra semelhança entre eles é que a Bíblia também não registra atos de pecados de Samuel. Samuel e José, dois únicos homens na Bíblia que não mostram o pecado deles. Não sei se pecaram, não se sabe. Deve ter pecado, claro, né? Mas a Bíblia não menciona. Então, são três, na verdade, que não tem pecado denunciado. O próprio Jesus, né? Nós sabemos que ele não teve pecado. José e o Samuel. Essa carta de Samuel, ela era junta no começo, tá? Depois que separaram. Olha lá, o pessoal dos patrísticos, né? No Novo Testamento. Segundo Samuel, o tema é a preparação do reino davídico, davídico. A preparação do reino davídico para a chegada do Messias. O autor, entre Gade e Abiatar, segundo 1 Crônicas 29, possivelmente haja registros pessoais do próprio profeta Samuel. A data é de 931 a 723. O assunto. O livro inicia com as características do reino de Deus. Aqui tem um como. Com as características do reino de Deus. E como ele apresenta Cristo. Aqui tem que pôr negrito. Como é que ele traz Jesus aqui? Como é que ele mostra Cristo aqui para nós? Onde eu vou achar Cristo? Dentro do livro de Reis. A tipologia de Cristo em Davi é algo surpreendente. Davi foi rei, nascido em Belém, da mesma forma Jesus. O trabalho de Davi na vida que deu ao reino
é o mesmo sentimento em que a presença de Cristo concede à igreja. Então, você veja, segundo Samuel, estica mais um pouco o tema, né? Ele já vem aí uma associação de Gader e Abiatar, que escreveram também, e procura trabalhar muito a questão do tríplice, né? Reis, sacerdotes e reis, sacerdotes e profetas, né? Dá essa conotação, porque Jesus também foi protótipo disso tudo, né? Muito bem. Primeiro livro de Reis, aos Reis. O tema. A palavra central desse livro é lição. O preço alto pago por Israel no reino do norte e Judá no reino do sul. E o eminente e amargo cativeiro. Autor desconhecido, porém com certa privação a Jeremias. Então o autor é desconhecido, tá? Autor desconhecido, porém possui certa aproximação com Jeremias. A data de 560 a 538. O assunto, tanto o livro de Samuel quanto o livro de Reis, eram dois livros, 1 e 2 de Samuel. E por isso, antigamente, eram chamados livros dos reinos, porque o Samuel e o Reis eram livros conjugados. Era um só. Foi os patólogos que separaram aí, para ficar um pouco mais didático, né? Então, na verdade, os livros de Reis é a continuação do de Samuel. E por isso, antigamente, eram chamados de livros de reino. E foi a Septuaginta quem fez a divisão para ficar mais prático ao ensino. A denominação de reinos para reis foi uma ingestão, aliás, foi uma sugestão de Jerônimo na tradução da Vulgata. Quando Jerônimo traduziu a Vulgata Latina, então ele fez essa sugestão aí também, no século IV. E como que o livro de Reis apresenta Cristo, né? O fracasso lançado, espera um pouquinho só, isso. O fracasso da trilogia Profetas, Reis e Sacerdotes mostrava que o propósito tinha sido lançado, mas que não deram conta de exercer, desta forma, a historicidade e a projeção profética que apontaram para Cristo, o Rei dos Reis e sumo sacerdote, e o profeta do céu. Então, vamos lá. A prática da trilogia, né, Profetas, Reis e Sacerdotes, elas não vingaram Israel depois. Davi tentou ser os três, por isso que ele fala que o meu cálice transborde, porque ele queria transbordar o cálice, queria todas as unções, porque a unção era feita num chifre de carneiro, e tinha a unção do sacerdote, dos reis e dos profetas. Davi quis todas, disse, quero que o meu cálice transborde, porque eu quero todas. Essas funções extinguiram, acabaram. Jesus assume agora, de fato, de vez, como rei, sacerdote e profeta. O que falhou com Israel vai acontecer com Jesus. O sumo sacerdote e o profeta do céu. Muito bem. Vamos para o livro de Segundo aos Reis. Não é segundo a Reis, tá, gente? Não é carta, é livro. O tema, ruína e lições. Autor, desconhecido, porém com atribuição a Jeremias. Data 560 a 538 a.C. Assunto, dois reis retornam, segundo reis retornam, não é dois reis. De novo, esqueci meu óculos. Segundo reis retorna ao fatídico episódio da ruína dos reinos divididos e os reis que fizeram mal aos olhos do Senhor. Nas entrelinhas do livro percebe-se um apelo à obediência para se evitar tragédias na vida pessoal, familiar e nação. Como apresenta Cristo esse livro? Idem ao Reis 1, que lá no Reis 1, Jesus ele é a resposta do fracasso da trilogia, rei, sacerdote e profeta. E em Jesus agora o ministério fica pleno, atuante e vivaz. Então, o livro de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, ambos eram um livro só. Depois houve essa divisão
para ficar mais didaticamente entendível, né? Então, é assim que esses livros são feitos. Vamos à nossa provinha. Aliás, não, tem aqui um negócio ainda, o cronograma do AT. O cronograma aproximado, tá vendo aí, ó? Eu tenho Abraão, que é a fase hebreu, né? Isso vai de 2000 a 1800. Depois eu tenho o Êxodo, o Israel entra no Egito, depois ele sai, deu Êxodo. Aí, ó, 1500, 1400, Josué e conquista Canaã. Ano 1000, Saul sobe ao trono, Davi 1010 a 1970, Saul de 1050 a 1010, Salomão chega com 970, aí sai em 930, aí depois vem o exílio aí, né? No caso aí foi o babilônico, desculpa, o babilônico não, foi o assírio primeiro, né? Depois o babilônico, lá embaixo, ó, os patriarcas, tá vendo? 2000 a 1800, povo no Egito, 1800 a 1500. Aí nós vamos ter os juízes de 1375 a 1050. Depois eu tenho o Reino Dividido, 1050 a 930. Depois o Reino Unido, de 1050 a 930. Depois nós temos o Reino Dividido, 930 a 535. E, finalmente, o exílio, 535 a 432. Aí, depois deve vir o período interbíblico, Israel volta a ser província de Roma, nesse caso agora. Mas no anexo aqui, no anexo 5 ainda. Quantos anos realmente Israel passou no Egito? É interessante essa passagem aqui, tá? Quantos anos Israel passou no Egito? Foram os 400 anos, como foi falado? Vamos observar aqui. Deixa eu tentar mudar mais um pouquinho aqui, para aumentar um pouquinho mais. Ver se vai dar. Não, foi muito. Vou botar para o que tá mesmo. Espera aí. Vou botar aqui. Tá bom. 120 tá bom. Ok. Quantos anos realmente Israel passou no Egito? Quanto tempo realmente Israel passou no Egito? Foram 400 ou 430 anos. A Bíblia registra a passagem dos israelitas pelo Egito e registra como foi de 430 anos. Está lá em Êxodo 12, 40. No entanto, em Gênesis 15, 13, afirmam, e nesse caso seria Deus, afirmam que seriam 400 anos. E aqui é o próprio Deus falando a Moisés, baseados nos textos primeiros, ou da Torá, ou Septuaginta, os líderes da igreja primitiva também mencionaram 430 anos. E agora, quantos anos Israel passou no Egito de fato? Estevão, em seu discurso, em Atos 7, 6, e o apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas 3, 17, à primeira vista é interessante, porque Moisés, Estevão e Paulo dizem 430 anos. Porém, Deus menciona 400. Vamos analisar um pouco mais o que já vemos pelo contexto dos episódios narrados, e que na intenção de todos não era o foco técnico de números, e sim o período aproximado que envolveu-os nos acontecimentos. Então, o foco desse período não era a data em si, por isso que tem essa diferençazinha aí. O foco era cultivar o período, né? De uma forma que a semente pudesse ser brotada. Digamos sem querer ser preciso, vou falar uma coisa sem querer ser preciso, tá? Digamos que sem querer ser preciso, eles arredondaram. No caso de Moisés e os 30 anos a mais, há uma evidência bíblica. Vamos lá então. Estevão e Paulo apenas acompanharam o discurso de Moisés, e os copistas amanuenses transmitiram assim. Então não houve erro de tradução, foi pura transcrição. Acontece que Deus foi exato e se referiu ao tempo a partir de Isaac, Gênesis 21. E Moisés considerou o tempo a partir da promessa, Gênesis 15. Daí um pouco da diferença. Porque entre o nascimento de Isaac e o tempo que Abraão recebeu a palavra, dá 25 anos. Aí a diferença. Gênesis 15. O Egito era o império da época, então tudo era Egito.
Israel ficou lá dentro da sede do Egito 215 anos, mas fora tudo é Egito, então 400 anos. Sendo assim, tanto em relação ao tempo, a partir da promessa, quanto ao desde o nascimento de Isaac. Todas essas, tecnicamente, todos estavam tecnicamente no Egito. Tecnicamente, estavam todos no Egito. Okay? Porém, lá no Egito territorial, que seria a sede lá no Egito territorial, de Estado, foram apenas 215 anos. A ideia era falar sobre o tempo em si e não mostrar exatidão. Isso não era isso que eles queriam, né? Exatidão dos dias e a precisão dos anos. Esse não era o objetivo do assunto central. Deus e os outros se rebelaram e se referiram, desculpa, Deus se rebela. Deus e os outros se referiram ao espaço envolvente que permanecia nos acontecimentos. Note bem, após Deus chamar Abraão, Gênesis 15, 12, ter firmado a promessa em Isaac 15, em Isaac Gênesis 15, agora usa Jacó para o início da nação. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. Ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou teu Deus, eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei uma grande nação. Gênesis 46, 2-3. O tempo exato desde o chamado de Abraão até a entrada de Jacó no Egito foi 215 anos. Gênesis 12, 4, 21, 5, 25, 26, 7, 47, 9. Note a promessa vem lá atrás. Abraão tinha 75 anos, Gênesis 12, 4. Abraão tinha aqui mencionado que ele tinha, na verdade, então, 75 anos. Quando fez os 100 anos, Isaac nasceu. Ora, se assim foi, então a promessa acontece 25 anos antes. Aos 5 anos da idade, geralmente da idade de ser desmamado, na tradição hebreia, de Isaac, acontecem as contendas entre as mulheres Sara e Agar. Gênesis 21, 9. Depois Isaac gerou Jacó aos 60. Gênesis 3, 26. 25, 26. E Jacó entrou na terra com 100 anos. Aliás, Jacó entrou na terra com 130 anos. Vamos somar? Vamos lá. A promessa, depois, vem a promessa, depois 25 anos nasce Isaac, 25 anos. A contenda acontece aos 5 de idade de Isaac, mais 25 da promessa, são 30. Com 60 de nascimento, Jacó, com 60 de nascimento de Jacó, subtraímos 5 dos 60 e agora são 55. Temos 25 mais 5 mais 55, 85. E a entrada de Jacó no Egito com 130 anos, chegamos à conclusão que 215 anos foi o período lá no Egito territorial. Assim, com esses 215, estamos restantes em relação ao ano em que Israel saiu do Egito. Temos claramente dois períodos de 215, fazendo um total de 430 anos. Mas e os 400 que Deus mencionava? Então, até agora, tudo bem, bateu aí, né? 215 de um, do outro, e os 400 que Deus falou. Enquanto os 430 começam quando Abraão foi chamado para sair de Harã em direção à terra prometida, como já vimos, os 400 anos de aflição passam a contar a partir dos 5 anos de idade de Isaac, quando aconteceram as brigas rivais e conflitos entre as duas mulheres Abraão, que no caso foi Sara e Agar, e os seus filhos. A aflição começou entre Isaac e Ismael, já nessa época. Então já tinha aflição o tempo todo. Não é a escravatura em si. Continuou com a perseguição de José e o tempo da escravidão no Egito. Se Isaac sofreu o bullying aos 5 anos, significa que não houve nada antes dos 5 anos. Assim, a partir dos 5, temos que, então, 60 para nascer Jacó
e menos 5, mais 215 para Israel. Menos 5, são 55 anos que iniciaram a aflição. Somemos 55 mais 130 anos de Jacó ao entrar no Egito, e mais 215 que Israel passou no território civil do Egito, temos então 400 que Deus dissera e mencionara a aflição. Levando em conta o bullying de Isaac, os produtores, os problemas de Jacó, José, etc., enfim, a santa do Egito, a saída do Egito, aí bateu. Então, levando em conta o bullying de Isaac, os problemas de Jacó, de José, que só o bullying de Isaac, certo? O problema de Jacó lá, né? E José também. Tudo isso aí. Jacó lá foi na terra do Egito, ele entrou como serviçal, né? José foi subjugado, embora foi primeiro-ministro. Enfim, a saída do Egito, aí bate tudo. Então, essa parte é muito importante você entender. Israel não passa 400 anos de escravidão. Ele passa 215 lá no Egito e só sofre escravidão com 80 anos só. Ou seja, não é tudo aquilo que falam por aí. Por isso está aqui para aprender, ok? Aqui no anexo dos juízes, você pode ver aí a relação dos juízes. Ó. Otoniel, Eude, Sangar, Débora, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, temos aí uma lista de 14 juízes, entre elas uma mulher, a Débora, né? Que vai, esse período vai de 1200 a 102 antes de Cristo. Ok. Aí tem um anexo do período dos juízes também, tá vendo? Otoniel conquistou uma cidade e livrou Israel do rei da Mesopotâmia. Tá lá as diferenças dos juízes e tal. O Eude, né? O Eude matou Eglon, rei de Moabe, e venceu os moabitas em promessa. Ou seja, cada um deles teve sua participação muito forte no reino, que não era reino ainda, né? Era Deus dirigindo através deles, mas depois quiseram optar por um rei. E aí ficou difícil. Vamos à nossa provinha? Bora! Escreva aí. Essa matéria deu coisa, hein? Pano pra manga, hein? Meu Deus. Eu prometo que agora eu vou pegar meu óculos ali, porque eu pulei algumas coisas de novo aí, por causa do óculos. Sim ou não? O profeta Samuel é um tipo de Cristo, porque era escolhido desde o ventre. Possui a missão, fez a transição, juízes, reino, assim como Cristo, a antiga e a nova aliança. Isto é sim? Coloca um A. Ou isto é não, coloca um B. Assinale a alternativa correta. O livro de Samuel. A. Marca o fim dos juízes e o início da monarquia. B. Relata a história de Abraão. Ou C. Aponta o caminho para as epístolas paulinas. Qual desses que você acha? Ó, assinale a alternativa correta. O livro de Samuel. A. Marca o fim dos juízes e o início da monarquia. B. Relata a história de Abraão. C. Aponta o caminho para epístolas paulinas. Questão número 3. Falso ou verdadeiro? O livro dos reis 1 e 2 é chamado pelos hebreus de A. Livro dos reinos. B. Livro dos sábios. Você escolhe. Falso ou verdadeiro, né? O livro dos reis é chamado pelos hebreus de livro dos reinos ou livro dos sábios. Se você acha que é livro do reino, coloca 3A. Se você acha que é livro dos salmos, coloca 3B. Na verdade, não é falso verdadeiro, não. Eu vou arrumar isso aqui. Na verdade, é só mesmo aqui a pergunta, né? A pergunta em si. A afirmativa, você vai dizer se é chamado pelos hebreus de quê, né? Aí você anota aí qual livro que é chamado. Tem um A e tem um B. E, finalmente, quem foi o reino do norte? Quem ficou com a parte norte? Judá ou Israel? Dá um X aí, coloca 4A ou 4B, aquilo que você achar que deve ser a resposta, ok? Muito obrigado mais uma vez. Peço perdão pelo meu óculos, eu vou pegar na próxima, com certeza. Que eu pulei algumas coisas aí, mas eu li completo. Deus abençoe. Até daqui a pouco, aula número 5. Estamos chegando lá, quase na metade do caminho, olha aí.